Vamos a Brasília agora. Zé Maria, as pessoas estão nas ruas, Zé Maria. Elas foram às ruas num feriado que, sei lá, 10, 15 anos atrás, as pessoas aproveitavam para viajar, para ir para a praia, aqui em São Paulo, sobretudo. Agora elas estão usando um feriado cívico para defender o país, para defender a Constituição, para reclamar por legalidade no país, Zé. Pois é. Olha, Piotr, a força do povo é como água, né? Flui e não há barreira que possa sustentar por muito tempo. Vou tomar como exemplo aqui essa ilha chamada Distrito Federal, Brasília. A esplanada dos ministérios está totalmente esvaziada, não tem ninguém. A Praça dos Três Poderes, onde fica ali o Palácio do Planalto, o Supremo e o Congresso também, totalmente vazia. Sabe por quê? Logo depois das eleições, foram colocadas cercas duplas e proibido o trânsito de veículos e agora até de pessoas, pela esplanada, pela Praça dos Três Poderes e ali por regiões próximas ao Congresso Nacional. Os caminhões e máquinas agrícolas que viriam para essa concentração em Brasília foram retidas logo na entrada do Distrito Federal e não conseguiram chegar. Então, a fotografia da esplanada dos ministérios vazia, a Praça dos Três Poderes abandonada, é uma fotografia falsa. Como eu disse, a força do povo, ela flui e todos estão diante do QG. É o quartel-general daqui de Brasília, uma área ampla demais, está totalmente tomada desde as eleições. As pessoas estão se revezando, eu tenho aqui vizinhos que saem cedo, são pessoas de bem, com sua cadeirinha espreguiçadeira, com sua bandeira e seu traje verde e amarelo, e todos vão exatamente para o quartel-general e lá ficam protestando contra o resultado das eleições. Não há lideranças, Piotr. Eu conversei com alguns parlamentares, mas o que está acontecendo? E me disseram, olha, ir para a frente do quartel agora significa ser carimbado de golpista e isso pode significar a perda do mandato ou mesmo a prisão. É a primeira vez que eu vejo deputados e senadores acuados e amedrontados. O que eu tenho de notícia nova para dar é que a bancada evangélica, ela projeta para esta semana ainda ocupar o plenário do Senado Federal. E assim, talvez, evitar este carimbo de golpista ou mesmo ir para a cadeia. Mas essa força do povo, Piotr, já foi testada em várias circunstâncias em políticas internacionais e aqui no Brasil, né? Sempre vence. Zé Maria, antes de eu passar para o Serrão, tempos atrás a gente conversava e você se lembrou do doutor Ulisses Guimarães, que ele ficaria extremamente preocupado ao vir, por exemplo, a polícia entrar dentro do Congresso Nacional para prender um deputado. Bom, e agora nós estamos tendo, digamos, uma repercussão disso. Parlamentares que têm, lá no artigo 53 da Constituição, é uma emenda constitucional aprovada em 2001, em que eles são invioláveis por quaisquer votos ou manifestações, ou o que dizem, não importa, em qualquer lugar. O entendimento é muito claro da Constituição. E aí você traz essa informação. Isso, institucionalmente, é um retrocesso, muito perigoso, porque os parlamentares, que são exatamente a voz do povo, num dos três poderes da República, se sentem acuados por um poder judiciário que hoje é policialesco, e estou entendendo que eles estão com medo justamente do poder judiciário, porque parlamentares já perderam suas redes sociais e foram derrubadas as suas redes sociais de deputados com mandato, não somente os eleitos, mas com mandato. Ou seja, isso é um retrocesso institucional que, obviamente, só a população na rua que pode salvar agora. Desde a primeira Constituição, essa inviolabilidade parlamentar, ela existe, né? E era muito maior. É bom entender que esta condição não é um direito individual do deputado e do senador, não é dele, mas do povo, para a proteção do povo. É certo que alguns sequestram, roubam esta inviolabilidade para questões pessoais, para ocultar, para esconder os seus crimes, mas ela é um direito do povo. E nós estamos, na prática, vendo esta realidade. Se os parlamentares tivessem mantido esta inviolabilidade total, nós não estaríamos assim com o povo na rua, tomando chuva, tomando sol e sem nenhum líder por lá, né? Então, é essa a condição. Essa emenda que você diz aí, ela quis aprofundar
a Constituição sobre a inviolabilidade por direitos civis e penais. Sim. Aí colocou essa palavra quaisquer, porque do Rio de Janeiro vinham notícias de que estavam usando uma brecha na Constituição e processando civilmente os deputados. Aí colocaram quaisquer e civil e penalmente. Então a gente vê que esta parte do poder legislativo já está morta. Jorge Serrão, temos aí, o Zé trouxe essa preocupação, aliás, duas coisas. A preocupação dos parlamentares em se juntar ao público, às pessoas, aos brasileiros que estão nessas manifestações, mas também a bancada evangélica que deve tomar o plenário do Senado também. Ou seja, uma resposta, o que só está muito estranho, e eu confesso que eu tenho uma curiosidade gigantesca, é esse silêncio do presidente do Senado e do presidente da Câmara diante do que se pode considerar, olhando para o texto da lei, arbitrariedades de um poder sobre o outro, no caso do judiciário, sobre o poder legislativo. Serrão. Uma hora eles terão de falar, porque não haverá outro jeito. Uma coisa que nós temos que lembrar que é muito importante. Em 2001, lá atrás, foi aprovada essa emenda constitucional que garantia a liberdade de expressão do parlamentar. E essa liberdade de expressão, o artigo 53 da Constituição brasileira, foi completamente rasgado pelo Supremo Tribunal Federal no famoso inquérito do fim do mundo, quando se partiu para cima do deputado Daniel Silveira. E aí, mais grave, o judiciário parte para cima do deputado, ok, um poder está indo para cima do outro, mas e quando o legislativo é conivente com isso e foi conivente com isso? Daniel Silveira ficou preso durante o mandato e precisou recentemente receber uma graça presidencial de Jair Bolsonaro para se tornar uma pessoa inocente. Só que a inocência o atrapalhou, porque ele, durante a eleição, muitos não o consideraram inocente, muita gente não ficou sabendo do efeito amplo da graça constitucional e Daniel Silveira perdeu, foi prejudicado na eleição dele ao Senado, porque muita gente que quis votar nele achou que ele se tornaria inelegível, embora ele fosse completamente ficha limpa. Então, o que estamos vivendo no Brasil, em várias situações, é absolutamente surreal. Quando o parlamentar ele desce ao nível da covardia, isso é assustador. Nosso parlamento já cometeu o maior de seus pecados nessa 57ª legislatura, que foi não ter compreendido a importância da aprovação do voto impresso pela urna eletrônica para que ele fosse contado 100% na própria sessão eleitoral. Falava-se inicialmente em auditoria. Não tem auditoria desse sistema de votação eletrônica. O que teria que haver é uma conferência. E o parlamento foi covarde em relação a isso. E essa confusão toda que estamos vendo agora está sendo originada exatamente pelo excesso do poder judiciário e pela omissão e covardia do parlamento brasileiro. Vale só lembrar que há um movimento, sim, dentro do Congresso Nacional de parlamentares da Câmara e do Senado, justamente para resistir a tudo isso que está acontecendo. O que chama a atenção é que eles não estão tendo apoio, por exemplo, dos seus presidentes, ou seja, do presidente do Senado e o presidente da Câmara. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas vamos voltar a Brasília agora. A Luciana Vedolin está conosco. Oi, Luciana, bem-vinda. Oi, Pioto, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o setor militar urbano aqui em Brasília é palco das manifestações desse 15 de novembro. Lotado desde o início da manhã, nem a forte chuva que caiu aqui sobre o Distrito Federal, chuva torrencial, na verdade, conseguiu afastar, né? Conseguiu assustar os manifestantes que permanecem no local. Vale ressaltar que muita gente, Pioto, está acampada desde o último dia 30 de outubro. Muitos ônibus trouxeram manifestantes de outros estados, tem caminhão estacionado em todo o setor militar urbano.
A última contagem já dava conta de mais de 100 caminhões. Várias etnias indígenas também estão no local, protestando, cobrando aí a necessidade da população brasileira ter mais liberdade. O que os manifestantes fazem questão sempre de ressaltar é que não se trata, não existe uma liderança, não tem um líder do movimento, não existe um chamamento dessa ou aquela entidade, que é uma manifestação espontânea que as pessoas se dirigem para o local sabendo que é no setor militar urbano que virou o QG aí desses manifestantes. Todo mundo de verde e amarelo, muitas famílias, muitos idosos, muitas crianças, inclusive acampadas também no local. A chuva tem dificultado a vida dos manifestantes, Piotr, uma vez que está chovendo aqui em Brasília praticamente todos os dias e chuva forte, mas isso não foi suficiente para fazer com que eles saíssem, não. Então muita gente está no local, uma das maiores manifestações que a gente já viu aqui em Brasília, fora do palco que é tradicional, que é a esplanada dos ministérios. O setor militar urbano, que fica perto do QG do Exército, está se firmando aí como um novo local de manifestações que normalmente não era utilizado aqui no Distrito Federal. Interessante a Luciana trazer essa informação, me remete ao que o Zé Maria estava contando há pouco, né? De que a esplanada dos ministérios ali é uma região onde normalmente as manifestações sempre aconteceram. Interessante o porquê de fechar tudo aquilo, de dificultar o acesso das pessoas àquela região. Ou seja, aquela foto da esplanada vazia é uma foto manipulada, ou seja, pré-manipulada para que as pessoas não estivessem lá. Mas a Luciana está aqui de novo, ela trouxe essas informações que elas encontraram um outro espaço na capital federal para fazer valer as manifestações e o que elas estão dizendo. É isso, né, Luciana? É isso mesmo, Piotr, porque a esplanada continua fechada. É possível chegar até mais ou menos ao Congresso Nacional, mas é proibido, tem um acordo com o pessoal, principalmente com os caminhoneiros, que é proibido chegar e estacionar no canteiro ali da esplanada dos ministérios. Então, eles encontraram, né? Os manifestantes encontraram outro local. Existia a possibilidade, inclusive, de fechar totalmente a esplanada dos ministérios a partir da rodoviária aqui de Brasília. Mas como os manifestantes, eles adotaram esse novo local, que é um local super interessante realmente, é um espaço amplo, a gente viu muitos ambulantes vendendo desde camisetas até lanches e água, porque hoje o dia estava muito quente na parte da manhã, agora até deu uma melhorada por conta da chuva, agora está até fazendo um friozinho, mas no início do dia a água estava saindo assim a rodo e os manifestantes encontraram um novo local, um local que tradicionalmente não era utilizado aqui no Distrito Federal e é um lugar bastante bonito, então as pessoas conseguem acampar com facilidade, o que é muito burocrático na esplanada, por exemplo, não se pode montar um acampamento na esplanada dos ministérios só depois da catedral, depois da rodoviária, então era um empecilho para montar um acampamento, então eles escolheram agora o setor militar urbano. Acho que no sábado teve uma operação do governo aqui do Distrito Federal para retirar ambulantes que estavam vendendo principalmente lanches no local, mas todo mundo voltou hoje, lotado o setor militar urbano. Muito obrigado, Luciana. Vamos lá, temos imagens também de Curitiba agora, no Paraná, né? A capital do estado do Paraná, o primeiro estado ao sul do país. Vamos lá, aí são as imagens, é o que você vai ver em todas as manifestações do dia de hoje e desses últimos dias todos. Bandeiras brasileiras ali, as pessoas de verde e amarelo com a camisa do Brasil. A seleção brasileira também vai usar essa camisa, mas essa camisa se tornou a camisa do Brasil agora, né? Mas está aí, a manifestação, isso é Curitiba ainda, né? Estamos com imagens de Curitiba agora, na capital do Paraná. É o QG, é o quartel-general do Pinheirinho, é isso? Tá. Exatamente, Brasília. Vamos agora ao extremo norte do país, mais ao norte do país, aqui é Manaus, a capital do estado do Amazonas, está ali, ó, também as pessoas com bandeiras brasileiras vestidas. Aliás, esses dias teve um caso aqui, uma senhora tentava entrar no shopping Iguatemi, em São Paulo, com a bandeira brasileira de tamanho bem pequeno até, nas costas, foi proibida por um segurança. Baseado em quê, cidadão? Enfim, mas vamos lá, as pessoas estão usando agora, porque as ruas são do povo, mas vamos lá.
vamos lá, agora Blumenau, no interior de Santa Catarina, está aí também manifestações, as pessoas vestidas de verde e amarelo com a bandeira brasileira. O Zé Maria, deixa eu voltar a você, até para usar um pouco do seu sentido figurado em relação à questão da água lá. As pessoas encontraram outro espaço em Brasília. Aquela foto manipulada, se tirar uma foto hoje da esplanada dos ministérios vazia, com essas manifestações todas pelo país, não combina com a história recente de manifestações, que Brasília, obviamente, participa de forma gigantesca, como a gente já viu. Mas a gente não tem ali essas pessoas porque, como você disse, foi manipulado isso daí, né? É uma foto falsa, porque as pessoas foram proibidas de chegarem até lá, mas elas encontraram outro espaço. Interessante também citar que elas estão em frente aos quartéis e elas estão pedindo legalidade, tá? Alguém que está sonhando com essa ideia de golpe, não existe ninguém. Esse é um crítico que não está entendendo a manifestação, porque as pessoas estão defendendo a Constituição, e a Constituição é a legalidade maior do país, São duas situações. A primeira é o espaço físico, né? Da esplanada dos ministérios, que sempre recebeu as grandes manifestações para o impeachment do Collor de Mello, os caras pintadas tomaram, diretas já, e depois impeachment da Dilma e assim por diante. As grandes manifestações, esplanada dos ministérios. Um decreto aqui proibiu a Praça dos Três Poderes, ali é um local realmente muito sensível, né? Como concentração. Mas ficou tradicional à frente do Congresso Nacional. Houve, Piotr, uma relação com o que aconteceu nos Estados Unidos no fim do governo Trump, né? Então lá o Capitólio foi invadido e pensava-se em fazer a mesma situação aqui no Brasil. Só que é diferente, né? Aqui no Brasil não há essa história do Congresso formalizar o resultado de uma eleição. Quem faz esse trabalho é o Tribunal Superior Eleitoral. A posse, no dia 1º de janeiro, é que acontece no plenário do Congresso, no plenário da Câmara, mas uma reunião do Congresso presidida pelo presidente do Senado, que é o presidente do Congresso. E aí a inteligência disse que havia uma intenção de ocupar o Congresso e a praça. E cercaram. Então, depois das eleições, ninguém consegue chegar ao Congresso, Palácio Supremo. Os servidores têm que fazer malabarismos para chegar lá. Todos os estacionamentos fechados, uma agressão ao funcionamento lá do Congresso Nacional. Mas, por outro lado, isso é fisicamente. Os manifestantes encontraram outro lugar muito bom, é o local onde acontecem os desfiles cívico-militares, onde fica o quartel-general, o comando do Exército, né? Que é mais ou menos assim, a parte principal do Exército brasileiro, que é como se fosse o grande centro, né? A força brasileira. Aí vem o lado simbólico, Piotr, que é muito importante. Isto tem uma representação fortíssima. Quando os manifestantes, os brasileiros, patriotas, eles vão para outro lugar que não o Congresso Nacional, que é a representação do povo, ou mesmo o Supremo Tribunal Federal, que é o caso da Justiça, na verdade estão passando uma mensagem muito importante de que já não acreditam mais na Justiça, ou seja, na possibilidade de ação da Justiça, e muito menos na representatividade do Congresso Nacional. E aí sobra exatamente uma instituição militar, o QG militar, que é a representação que agora é crível para os manifestantes. Aí é uma mensagem muito importante e muito clara.